Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Você é torcedora do Palmeiras? Você é torcedor do Palmeiras? Tudo bem? Presumo que sim. Afinal de contas, o Verdão conseguiu vencer na partida de ida pelas oitavas de final da Libertadores de América, né? É sobre esse jogo que eu quero comentar neste vídeo. Quero fazer algumas ponderações sobre o que foi o resultado e também o desempenho do Verdão nessa partida. Acho que talvez em função disso o vídeo não seja tão popular assim. Vai um pouco contra a corrente do que eu tenho visto, né? Por aí. Mas, ao menos eu posso dizer para você que eu estive aqui durante muito tempo neste canal defendendo uma série de questões no Palmeiras que muita gente atacava. Eu sempre defendi, por exemplo, o trabalho do Abel Ferreira, mesmo quando fiz críticas construtivas ao trabalho dele. Acho que hoje, neste vídeo, críticas construtivas também farei sobre o Abel. Acho que muito do resultado e também do desempenho do Palmeiras, não o resultado, mas o desempenho do Verdão, foi também em função do Abel Ferreira. Então, é necessário pontuarmos, gente, porque é muito importante o seguinte, é muito importante haver o exercício da crítica construtiva, a crítica que constrói o trabalho dos profissionais que estão a serviço do seu clube. E a crítica em relação ao Palmeiras, em relação sobretudo ao Abel, nem sempre ela é ponderada, ela é objetiva. Alguns o defendem, acho que até sem alguns argumentos, eu vejo muitos valores no Abel, e às vezes percebo que muita gente que o elogiam, que defende o seu trabalho, também o faz, né? Ou fazem, né? Até por alguns... Não é pelo aquilo que eu acho que ele merece ser elogiado. E há muita gente que persegue o Abel, persegue, né? Destacando muito aspectos pequenos do seu desempenho, do seu trabalho, aproveitando-se de algumas questões ali muito pequenas para criticar o treinador do Palmeiras, que para mim tem muitos valores, por exemplo, na condição de olhar para o jogo, quando ele está calmo, isso é muito importante, quando ele está calmo naquela área reservada aos técnicos, e quando ele está calmo, de fato ele tem um excelente olhar para o jogo, capaz de mudar muitas partidas, inclusive. O Abel, para mim, foi o responsável, um dos responsáveis pela conquista da Copa do Brasil. Abel foi um dos responsáveis pela conquista da Libertadores de América também. Sem ele, o Palmeiras não teria conseguido esses dois títulos tão importantes para a sua história. Mas o Abel foi mal no jogo de ontem, gente. Muito mal. O Abel ontem ele foi, na minha opinião, irreconhecível, assim como irreconhecível foi o Palmeiras. Irreconhecível. Olhemos aqui um pouco para os números da partida. Os números da partida do gol, né, que divergem ali um pouquinho, mas mais ou menos são os mesmos. 14 finalizações da Católica contra 5 do Palmeiras. 7 finalizações certas da equipe chilena contra 2 do Verdão. 59% de posse de bola para a equipe da Católica contra, evidentemente, 39% para a equipe do Verdão. Ok, paremos aqui. 14 finalizações ao gol do Palmeiras. 14 finalizações. Contra 5 apenas. 2 finalizações certas. A gente tem o Davidson ali no ataque de atacante. Evidentemente que isso também conta um pouquinho. O Davidson pode ser um jogador que você gosta. Para mim, eu acho que é um jogador muito superado como centroavante. Acho que é um tipo de jogador, para o tipo de jogo, pode funcionar muito bem. A gente olha para o Davidson lá na Europa, a gente percebe que o jogo dele não serve muito mais para muitos tipos de jogo. Ele pode servir para um tipo de jogo, para mim, que é o jogo do contragolpe mesmo, da bola alongada. Um cara ali sem muita movimentação. Eu não curto muito esse tipo de jogo. Agora ele pode ser útil, pode resolver, pode fazer muitos gols pelo Verdão. Mas eu acho que o Palmeiras talvez não precise de um centroavante assim. Enfim, insistiram, trouxeram de volta, não tinha muito o que fazer. Ninguém queria, é muito importante pontuar isso. Ninguém queria também, porque se chegasse uma proposta, o Palmeiras provavelmente venderia. Os caras querem vender todo mundo, né, gente? Não querem contratar, mas vender, eles vendem até a mãe, né, eles vendem. Só não contratam, né? Então, não teve proposta. Por quê? Porque o que estava fazendo o Davidson na Europa, ninguém queria ele. Um cara que ninguém queria na Europa. Ninguém queria na Europa. E era reserva onde jogava. É titular no Palmeiras. Precisa disso? Não. Mas também não houve a contratação de um centroavante. Essa questão com o Borja, né, que o Palmeiras quer vender de qualquer jeito. Quer vender de qualquer jeito o Borja. Não quer nem dar uma chance para ver se ele vai novamente jogar um bom futebol na equipe. Enfim. Se chegar uma proposta mesmo, eles vão vender o Borja de qualquer maneira, né? 442 passes trocados pela equipe da Católica contra 320 do Palmeiras. Ou seja, uma equipe tipicamente reativa à equipe do Palmeiras. Mas aí tem um problema, gente. Nesses 442 passes da Católica, teve 85% de aproveitamento. Nos 320 passes do Verdão, teve 74% de aproveitamento. Ou seja, boa parte dos passes foram passes insignificantes, curtos, para fazer o jogo acontecer, demorar e tal. Ou alguns passes mais alongados também, mas bem, não muitos, né? E é muito erro.
É muito erro para passe que não é tão construtivo assim, passe tão decisivo. É muito erro, gente. E a equipe estava tentando tramar ali na área do Verdão, né? Tentando fazer aqueles passes e tal. Errou bem menos nesses passes, com passes muito mais qualificados do que o Palmeiras. Então isso também depõe sobre o desempenho do Verdão diante da equipe da Católica de Santiago. Em todos os momentos difíceis do Palmeiras na temporada passada, em jogos contra Delfim, Manta, Guarani, Libertad, enfim, todas aquelas equipes lá. Nos momentos piores do Palmeiras, havia um Palmeiras ali que poderia ganhar o jogo. Havia um Palmeiras, tinha coisa naquele Palmeiras muito interessante. Acho que tinha, inclusive, uma leitura do rival que às vezes parece que não funcionava, mas que funcionava sim, porque, enfim, tinha muito acerto naquele Palmeiras. Eu não vi isso no jogo de ontem. Não vi isso no Abel também. Não vi isso no comportamento da equipe dentro de campo. Vamos lá. Falando do pênalti. O pênalti, né, polêmico. Houve 3 marcações aí, polêmicas para as equipes brasileiras. E aí é o seguinte, né? Aquela coisa, né? Mas é Comebol, tal, não sei o quê. Hoje, gente, se você falar hoje que é Comebol, ainda ajuda os outros, o tal dos outros, né? Que são os outros, né? Contra os brasileiros, você tá engateando ainda, né? Você tá engateando. E quando o profissional fala isso, inclusive, que os jornalistas são os responsáveis, né? Porque eles que criam essa cultura. Se quer é jornalista. É famoso, se quer é jornalista. Deveria estar fazendo outra coisa. Deveria ser, enfim, tem muita coisa que o jornalista faz hoje, é que os distanciam muito do jornalismo, né? Enfim, né? O fato é o seguinte, mas tem e tal, eles são mais fortes e tal. Vamos pensar uma coisa aqui, gente. Vamos pensar os clubes grandes do Brasil? Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, né? Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, Fluminense, Flamengo, Internacional, Grêmio, Atlético Mineiro, enfim, os grandes clubes do Brasil. A gente pensa Boca Juniors, Racing, os 5 times da Argentina. Tem ali um equilíbrio, né? Flamengo, tá, tem um equilíbrio ali, né? Um pode em algum momento estar mais forte que o outro, mas enquanto clube tem ali um equilíbrio. Fora a Argentina, gente, hoje não tem nenhum clube grande do continente que seja próximo do clube grande do Brasil. Aí você quer me dizer que um clube médio e pequeno da América do Sul, ele tem mais poder no Comebol do que o time brasileiro. Parabéns pra você. Você acha isso mesmo? Mesmo o Olímpia, que é lá no Paraguai, você acha que o Olímpia tem mais influência na Comebol do que uma equipe grande do Brasil? Você acredita nisso? Quem contou isso pra você? Quem te contou isso? É prova de que, de fato, você tem um pouco de conhecimento do que acontece na Comebol. Há uma coisa na Comebol que explica muitos erros no passado contra brasileiros, sim. O fato de que os cartolas desses clubes, geralmente eles vão na Comebol, eles cobram as coisas. A Comebol, gente, é uma entidade de todos os clubes, não é uma entidade dos outros clubes sul-americanos e que joga contra os brasileiros. A Comebol também é uma entidade do Brasil. Assim como a CBF é uma entidade brasileira, e quando ela erra também. Ela faz mal para os clubes também são responsáveis. Então, quando a Comebol erra contra o time brasileiro, é porque os brasileiros também são responsáveis, porque a Comebol também é dos clubes brasileiros. Mas eles não estão nem aí, eles não querem... teve uma reunião em Luque, em que a Comebol queria discutir o regulamento, uma série de coisas para suas novas competições, Libertadores e Copa Sul-Americana. Todo mundo foi convidado. Todos que lá estavam dos clubes da América do Sul foram para a reunião. Todos os representantes dos clubes brasileiros não foram para a reunião, ficaram conversando entre si, brincando, tomando uma, tomando outra. Conhecendo Luque, grande cidade para ser conhecida assim, né? É isso. Ninguém foi para a reunião, ninguém se interessa, gente. Existe uma bundamolice muito grande do dirigente brasileiro que na hora de comprar briga não vai comprar briga. Se ele for atrás, por que tem que fazer? Tem que ir lá, fazer reunião, encher o saco desses caras. É assim que você consegue gerar influência. Mas o dirigente brasileiro gosta de ficar com a bunda colada na cadeirinha, lá na sala dele, é muito confortável. É muito bom ficar com a bunda, com o bundão lá na cadeira. Tirar o bundão da cadeira. Para ir reclamar, eles vão fazer e depois ficam reclamando. E aí jornalista compra essa briga também, compra essa narrativa falsa também. Né? Então, aí teve ali um problema ali. Teve pênalti contra o Palmeiras? Teve, não teve, tal. O fato é que eu não gosto muito de entrar nesse mérito. Mas muitos palmeirenses disseram que não foi pênalti. Muitos palmeirenses. E outros disseram o seguinte: não foi pênalti. Mas quando, muitas vezes também, não é pênalti contra o Verdão, contra o Palmeiras, e é marcado. Então tá tudo bem. Se você é torcedor e pensa isso, eu entendo e respeito, é legítimo. Porque eu sempre digo, torcedor é uma instituição que tem o direito de pensar com o cérebro, de fazer análises objetivas, mas tem o direito também de analisar com o coração, com as emoções, com o fígado. Eu entendo, respeito, e para mim é legítimo isso. Mas acho que isso não ajuda a construir os profissionais que trabalham no seu clube.
Porque neste momento é o momento também de fazer uma crítica muito construtiva ao Abel Ferreira. Porque ele está num momento ruim. Muito ruim mesmo. Né? Então acho que essa fala, se é de profissional então, é lamentável. De torcedor dá para entender. Aqui, como também marca assim contra o Palmeiras, então vale a pena marcar para o Palmeiras. A ideia não é essa, a ideia é se revoltar quando marca errado assim contra o Palmeiras. Mas aí o dirigente não faz sua parte, não faz a sua parte, fica por isso mesmo, a ponto de quando marca a favor do Palmeiras, muito torcedor fala, tá legal, marcar o tal, torcedor pode, profissional não pode ter esse comportamento neste momento. Há uma narrativa contada também sobre as equipes sul-americanas, que é mais ou menos assim. A gente tende a transformar todos os adversários sul-americanos em porcaria, em porqueira. É tudo porcaria, não joga nada, tal, um grande erro. Erro que vem também do jornalismo. Os jornalistas são muito responsáveis por isso também. Agora, quando uma equipe dessa aqui é uma porqueira, né, a nossa equipe vai lá e ganha jogando muito mal. Ganha dessa equipe jogando muito mal, a gente tende a transformar essa equipe que é uma porcaria numa grande equipe. Uma equipe muito boa. É a narrativa que está sendo contada agora sobre este confronto do Palmeiras contra a Católica. Inclusive, muito palmeirense também. É que a Católica é uma grande equipe. Não é, gente. Não é uma grande equipe. E eu sei do que eu estou falando. Eu vi todos os jogos da Católica, do campeonato, da Copa do Chile e das competições internacionais da temporada passada. Todos. Eu tenho acesso aqui ao campeonato chileno. Todos. Todos os jogos da Católica. Nessa temporada também. Foi eliminado na Copa do Chile pelo Everton de Viña, que é uma equipe que é meio de tabela no Chile hoje, que não está bem. E a forma como o Everton eliminou a equipe da Católica mostra claramente o que é essa equipe hoje. Bom, o Repochedo que jogou, vem de recuperação de Covid, está muito mal. Lanaro e Huerta, dois ali na zaga, entram fácil na zaga driblando e estão mal também. O Parô, nenhum torcedor da Católica quer ouvir falar do Parô, gente, que é até um bom jogador, mas tá muito mal, tá numa fase horrorosa. Horrorosa. Aí o Tapia, mais ou menos, Felipe Gutierrez, um bom jogador, acho que até que foi bem. Leiva também foi bem, um bom jogador. E o Diego Valência, muito bom, um centroavante que joga também do lado do campo, muito interessante, pode pintar aqui no Brasil, mas precisa aprender a finalizar. Precisa aprender a finalizar. Aí então o Puck, que alguns falam, nossa, jogador bom que entrou, tal. É titular, gente. Mas por que não jogou? Tem problema muscular. E com problema muscular, entrou e jogou muito bem. Porque o Palmeiras fez a Católica jogar muito bem. Se esse time é tão ruim assim, Josa, por que ele jogou tão bem quanto o Palmeiras? Porque o Palmeiras foi responsável por isso, gente. O responsável pela Católica jogar muito bem foi o Palmeiras, que deu campo para a Católica, que se comportou dentro de campo como um time pequeno. Porque o seu treinador teve um olhar pequeno para o jogo. E quando um gigante se apequena, o pequeno se agiganta. E foi o que aconteceu. Ficou muito tranquilo para a Católica jogar, porque o adversário não colocou resistência. E o Palmeiras não ganhou por causa do Abel Ferreira. O Palmeiras não teve nenhuma participação positiva do seu técnico para ganhar esse jogo. O Palmeiras conseguiu vencer por causa do quê? Por causa das suas individualidades. E é preocupante quando as individualidades precisam fazer acontecer porque o técnico não tem participação nenhuma. A participação do Abel foi zero. O Palmeiras ganhou por causa de jogadores como o Zé Rafael, que salvou ali. Acho que até a insistência com o Rocha ali não deu resultado negativo, não foi mal. Mas Zé Rafael foi muito bem, está crescendo o jogador agora, muito bacana. E o Everton, gente, um monstro, o Everton, o maior goleiro brasileiro hoje. Não é o maior goleiro do Brasil, é o melhor goleiro brasileiro hoje, é o Everton. E ele salvou o Verdão. O Palmeiras conseguiu resultado por causa das suas individualidades. Agora a Católica não é uma equipe boa. Paremos com isso. É uma equipe que, vamos lá, de cada 10 torcedores do Católica, 10 achavam que o Palmeiras vai eliminar a Católica da Libertadores. De cada 10, 10 achavam que o Palmeiras venceria em Santiago. E de cada 10, 12 não querem o técnico Poché. Porque não tem vestiário, perder vestiário, não tem confiança de ninguém no clube. Ontem foi um técnico brilhante. Não, ele não é brilhante, ele não tem sido brilhante, gente. Ele foi brilhante porque o outro técnico se acovardou e sumiu da partida. Então, esse vídeo não é popular, eu sei disso. Mas neste momento é importante pontuar, porque até há um grande carinho aqui desse canal para o Abel Ferreira. Mas se muita gente do Palmeiras começar a falar, não sei o que e tal, ficar falando que a Católica foi por causa da Católica, um grande time de futebol, o Palmeiras vai ser eliminado, gente. Se jogar desse jeito em casa e a Católica sair na frente e fizer um gol, vai ser um Deus nos acudas. Vai ser um Deus nos acudas. E não precisa disso. A questão é, não é necessário viver essa situação. Ponto, não é necessário. E o principal responsável por isso foi sim, o Abel Ferreira. É isso.